que a paz do nosso Mestre se faça sobre todos nós. A borboleta dourada. Havia um rapaz pobre chamado José. E o José vivia intrigado, porque ele buscava a felicidade. A felicidade para o José era ter uma casa luxuosa, era ter roupas bonitas, roupas de marca, carros. Esse era o sonho dele. E para ele isso era o sinal de felicidade. E aí teve uma noite que o José foi se deitar e ele ficou matutando como que ele faria para chegar a ter isso que ele quer, essa busca dessa felicidade, como ele faria para chegar nessa felicidade. E ele traçou vários planos. E entre os planos que ele traçou, que ele achou que era o mais viável, era ir embora daquele lugar. E pensando nisso e analisando tudo isso, o José adormeceu. E ele, adormecido, ouviu uma voz que disse assim para ele: você será muito feliz e rico quando você encontrar uma borboleta dourada. E ele então, pensando nessa voz que ouviu, nesse recado, ele olhou, viu uma estrada e começou a caminhar nessa estrada. Uma estrada íngreme, não tão bonita, mas ele foi andando, andou. Quando ele já estava cansado, sentindo fadiga, ele parou para respirar e viu que ali perto existia uma casa muito grande. E ele então foi até essa casa. Chegando nessa casa, que era muito grande, ele tocou a campainha e veio atendê-lo um senhorzinho, já idoso, e falou para ele: entre, vou te levar no salão nobre. Então José entrou naquela casa grande, bonita, e o senhorzinho então levou ele até o salão nobre. Nesse salão nobre, nessa sala grande, essa sala bonita, ele viu um casalzinho de idosos sentadinhos lá. E ele parou, observou e reconheceu vovô e vovó. Será? E foi até eles. E realmente era o avô e a avó dele que estavam ali. Aí ele falou assim: vovô e vovó, ficou admirado, os abraçou e falou: mas eu pensei que vocês estivessem mortos. Aí o avô respondeu assim: não, meu filho, nós que vivemos aqui não estamos mortos. Há um lugar para nós e nós não estamos mortos. E aí conversaram um pouco e aí o avô perguntou: por onde andas? Aí ele respondeu: eu estou em busca da borboleta dourada, porque é ela que vai me trazer a felicidade que eu desejo, é ela que vai me trazer a riqueza que eu desejo. E o avô falou: meu filho, não seja por isso, aqui nós temos um belo jardim e nesse jardim tem muitas borboletas, tem borboletas de todas as cores e você pode ir lá procurar, vamos lá. E foi com ele até o jardim. Realmente havia lindas borboletas, borboletas azuis, borboletas brancas, borboletas verdes, borboletas amarelas, prateadas, só não tinha a borboleta dourada. E o José ficou entristecido com isso de não ter encontrado a borboleta dourada, mas precisava continuar o seu caminho, despediu dos avós e se foi. Ainda lá de longe, ainda quando ele estava indo, ele ouviu a voz do vô que disse: volte para casa, meu filho, volte para casa. E ele foi andando naquela estrada,
Aí de repente apareceu para ele um senhorzinho de barba branca, cabelo branco, e falou para ele assim: o que você está fazendo nessa estrada? Ele falou: estou à procura da borboleta dourada e ela vai me trazer a felicidade. Ele falou assim: então você está no caminho errado, não é esse o caminho. Olha, você apontou para ele, você está vendo lá longe aquela luz que está ali? É lá que você vai encontrar essa borboleta dourada, pode ir até lá. E o velhinho desapareceu de repente. Aí o José ficou meio assustado com aquilo e foi correndo em direção daquela luz, né? Aquela luz forte, aquela luz bonita que ele viu. E aí, de repente, ele ouviu uma voz: acorde, meu filho, está na hora de levantar. E ele abriu os olhos e ouviu e viu aquele semblante doce, aquele semblante carinhoso da sua mãe. E ele respirou fundo e ficou pensando. E ainda nele estava borbulhando aquela voz do avô: volte para casa, meu filho, volte. Assim como também daquele velhinho: está vendo aquela luz lá longe? É lá que vai estar a sua felicidade. E o José se levantou, foi até a janela para respirar um ar, e esses pensamentos não saíam da cabeça dele. De repente entrou uma borboleta, janela dentro, esbarrou nele aquela borboleta, entrou, voou na casa e nada mais era do que a borboleta dourada. E aí o José então disse para ele mesmo: eu já sei onde está a minha felicidade. Eu entendi a mensagem que eu recebi. A minha felicidade está aqui, na minha casa, junto com a minha família, que é o meu maior tesouro e que é a minha maior riqueza. Quantos de nós não recebem mensagens de outros, do outro plano? Pode ser através de um sonho, pode ser através de alguém que nos vem e nos fala algo, pode ser através de um livro. São várias as formas que nós recebemos mensagens do outro lado. É a grandeza do nosso Mestre nos protegendo, com a permissão de Deus, obviamente, nos protegendo, nos mostrando o caminho. Basta que nós nos coloquemos a entender e com certeza aceitar. Jesus está sempre conosco. Em todos os momentos, em todas as situações, Ele está disposto a nos ajudar. E muitas vezes é só aquela vozinha que fala no nosso interior e que nós muitas vezes nem damos muita importância. E é ali que está alguém tentando nos ajudar. Que nós possamos aprender com essa lição que nós nunca estamos sós. Tem sempre alguém tentando nos ajudar, porque Deus assim o permite. Porque nós temos do outro lado pessoas que nos amam e que estão sempre ao nosso lado, nos mostrando o caminho certo. Que nós possamos ter a humildade suficiente de entender e aceitar. E o nosso Mestre está sempre nos ajudando e nos mostrando onde temos que ir. Que Deus continue a nos amparar, que Jesus continue a nos proteger e que a paz se faça a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.